Crimes contra motoristas de aplicativo assustam trabalhadores e lançam um novo desafio às autoridades. Especialista em segurança fala sobre comportamentos que podem colaborar com a prevenção. Eles não são mais uma novidade. Muito pelo contrário, já se tornaram uma realidade indispensável e que impacta a economia. Apenas uma plataforma de corridas por aplicativo já movimentou mais de 140 bilhões de reais repassados a motoristas e entregadores desde que chegou ao Brasil. É claro que o crime se interessaria pela atividade. Em Ribeirão Preto, na primeira semana de fevereiro, uma sequência de 4 assaltos foram registrados. O Érico administra uma cooperativa de motoristas de aplicativos e aponta que essa é uma das reclamações mais frequentes dentro do grupo. A gente tem tido relatos frequentes, nas últimas semanas aconteceram vários, inclusive, reportados até já na imprensa, mas isso tem acontecido sempre. Em algumas regiões específicas da cidade, inclusive, é muito mais frequente, né? Você tem regiões, por exemplo, Zona Norte, no Ipiranga, Cristo Redentor, que tem acontecido bastante. Zona Oeste também a gente tem tido alguns relatos. E às vezes acontece assalto tanto de abordagem, do motorista estar parado na rua esperando o passageiro, ou às vezes está desembarcando um passageiro, ou às vezes está só parado aguardando tocar uma corrida mesmo. A pessoa chega lá e aborda ele, ou também com os últimos que aconteceram, que é através de chamadas nos aplicativos. O bandido, no caso, ele chama o motorista se desloca até o local, chegando lá, eles adentram dentro do carro e aí o motorista está rendido, não tem mais o que fazer. A iniciativa de unir a categoria não é nada fácil. Criar uma associação não foi possível. A cooperativa, então, tenta agora concentrar nela tanto os problemas quanto as ideias e soluções. Infelizmente, a nossa profissão ela é muito individualizada. Então, tem muitos motoristas que, se você for perguntar na rua, nenhum deles nem conhece outros motoristas. A pessoa, como o cadastro é muito fácil para se fazer, a pessoa vai lá, baixa o aplicativo dentro da casa dele mesmo, não procura mais informações e acaba ficando sujeito a esse tipo de coisa. Os motoristas que fazem parte tanto de grupo de WhatsApp quanto da própria cooperativa, como a gente tem troca de experiências, esse tipo de coisa a gente consegue evitar antecipando. A gente fala, ó, teve tal assalto em tais regiões, com maior frequência, então o motorista ou evita aquela região, ou toda vez que for para aquela região, ele acaba prestando mais atenção no que está em volta dele. Quando falamos de crimes cometidos em corridas por aplicativo, os riscos nem sempre estão escancarados para que a vítima perceba e se previna. Em um dos assaltos ocorridos no início de fevereiro, a vítima foi rendida por 4 bandidos. Mas o chamado foi feito daqui, a movimentada Avenida Saudade. O analista em segurança reforça que o comportamento dos trabalhadores precisa colaborar com as forças de segurança. Para ele, uma das primeiras iniciativas poderia ser a identificação clara de que o veículo faz parte de um aplicativo de viagens. Quando existiam só os táxis eram identificados pela tarjeta, pela cor dos veículos. E o policial sempre presta bastante atenção no motorista de táxi quando ele vê um taxista operando nas ruas. Agora, com o motorista de aplicativo, o veículo pode ser qualquer tipo de veículo. Entretanto, tem aqueles motoristas que a gente já viu por aí que acabam identificando o seu veículo com um LED lá escrito que é um Uber, e isso pode ajudar bastante. É importante que eles conversem com a Polícia Militar, com os gestores da área, das companhias, e discutam aí a melhor maneira que eles possam ser identificados, que eles possam ser abordados e que eles possam deixar isso muito claro com os seus passageiros, que isso aí é necessário que aconteça. Alguns investimentos particulares também são bem-vindos. De repente, câmeras que filmem 24 horas dentro do carro e ele coloca aquele sorria, você está sendo filmado. Um rastro de imagem sempre é inibidor. Nenhum criminoso quer que o seu rastro de imagem fique. Ou o carro está sendo monitorado, como a gente vê nos caminhões de carga aí, que essa carga é monitorada, isso também é um inibidor. O Érico mostra que a tecnologia já está ajudando os motoristas. Tem aplicativo disponível gratuitamente que conecta os trabalhadores e denuncia quando algo suspeito ocorre. Então ele tem várias funçõezinhas aqui que ajuda, por exemplo, o motorista a achar sanitários, procurar regiões, na cidade, etc. e tal. E aqui você tem os grupos, tá? O que são os grupos? São tipo grupo de WhatsApp, tá? Só que é focado em compartilhar a localização e, caso tenha alguma emergência,
todo mundo que estiver online nesse grupo vai estar recebendo a notificação que a pessoa ativou, né? Aí, por exemplo, aqui você pode ver, esse daqui é o histórico do grupo. Aqui são imagens, tá? Que o aplicativo manda quando você ativa a emergência. Então, eu aperto aqui, clico no pânico. Ele vai me dar uma contagem ali de 3 segundos, caso eu quiser cancelar. E aí, pronto, ele ativou e ele está gravando também em segundo plano, tá? A imagem da câmera, né? E mandando lá para aquele grupo. Agora, o que não pode acontecer é a vítima de um crime deixar de registrar a ocorrência junto à Polícia Civil. Não, o registro da ocorrência é a única forma de transmitir ao Estado o fato que aconteceu. Então, isso se torna um indicador criminal em vários tipos penais. O que está acontecendo, onde que está acontecendo furto disso ou daquilo, ou roubo, ou homicídio, ou estupro, ou qualquer outro tipo de crime, é através do registro que vai alimentar um banco de dados da Polícia Civil e toda a polícia vai trabalhar com base nisso. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto com o advogado Dr. Ricardo Alves Macedo, já ouviu aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, o que hoje esses motoristas de aplicativo sofrem é o que o pessoal do táxi sofria antigamente, né? Os taxistas. Infelizmente, com certas atitudes, a gente traz algum aprendizado também, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a você que nos assiste aí pela sua telinha. Ou seja, fatos antigos, lições ainda não aprendidas. E neste grande videogame chamado vida, a sociedade evolui a passos de formiga, como dizia Lulu Santos, não é? Nós precisamos aprender verdadeiramente as lições. Essa era uma situação que já precisava trazer para a sociedade a união, a maior união. Se a sociedade não se unir e não resolver de uma vez por todas acabar com a bandidolatria e efetivamente combater o crime, nós vamos perder de muito. Eu estou aqui há algum tempo neste telejornal, sempre será uma honra, e eu dizia, nós vamos perder. Hoje eu digo, estamos perdendo e já de muito. Então precisamos nos unir. É preciso seguirmos o texto constitucional que diz que a segurança pública é dever do Estado, porém responsabilidade de todos. E aí é preciso ter uma conversa constante sempre, né, entre essas vítimas, ou seja, os motoristas de aplicativos e as autoridades. Perfeitamente. O caminho é o Conselho de Segurança Municipal, que precisa ser reativado, e os Conselhos de Segurança do Governo do Estado de São Paulo. É a ligação, é o elo entre a sociedade e as autoridades públicas, policiais, aquelas regularmente constituídas no Estado Democrático de Direito, que tem por princípio constitucional, por dever, o combate à criminalidade. Eu pertenço a um CONSEG, eu vou em uma reunião, tem 10 pessoas somente. Cadê esse pessoal para trazer as reivindicações e cobrar também das autoridades o padrão excelência do serviço público? Afinal de contas, o padrão é excelência para cobrar tributos. E agora, quando o cidadão precisa de segurança, cadê? E aí a gente tem o diálogo que precisa ser constante nos CONSEGs, com as polícias, e o uso da tecnologia também, que ajuda e muito. Hoje tem sido uma ferramenta extremamente importante, de fundamental significação para que possamos também combater. Haja vista até porque a própria criminalidade já faz uso da tecnologia e nós não podemos, enquanto sociedade, sempre estarmos 1, 2, até mais passos atrás. Não, precisamos nos unir, precisamos ser uma sociedade mais para frente, pujante e que traga consigo efetivamente valores e não preço. E para mudar essa realidade também, sempre necessário a gente bater naquela tecla de registrar o boletim de ocorrência, né, Macedo? Sem dúvida, porque isso gera um mapeamento, isso gera a destinação do aparato policial e isso também mostra para as autoridades a demanda que tem sido grande. Isso é evidente, nós estamos com uma crise policial na nossa Polícia Civil muito grande, também não é diferente na nossa Polícia Militar, também não é diferente na nossa Guarda Civil Metropolitana, mas é necessário que nós nos unamos, que paramentemos todas as autoridades para que possamos todos termos um bom fim e combatermos a criminalidade sob pena de virarmos um Estado milícia ou um narco-Estado. Ricardo Alves Macedo, advogado, agradeço a sua presença com a gente aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais. Valeu, boa tarde, sempre uma honra. Eu que os agradeço.